O mangá de Boruto tá passando uma passagem de tempo depois de muito caos rolando, né? A gente não sabe exatamente quanto tempo vai se passar nesse time skip, mas a gente sabe que algumas coisas precisam acontecer nessa passagem de tempo, com certeza. Funeral do Naruto, a escolha do novo Hokage e com certeza o treinamento da galera. Vem comigo ver o que não pode ficar de fora nesses anos de treinamento aí, e eu acho que vai acontecer. Vamos lá. Inês Trunks, Peter aqui, ó. Quem é que não gosta de um time skip nos animes? É um clichê que a gente curte pra caramba, né? É maneiro demais, a gente curte. One Piece teve, Bleach teve, Naruto, até Dragon Ball. Todos esses animes tiveram. É um clichê, mas é um clichê que a gente gosta e gosta muito. Aliás, quem é que não gosta de clichê anime, né? E galera, esse, né, é geralmente um período em que os personagens saem durante uns 3 anos aí e voltam muito mais casca grossa, com novos problemas também, né? Mas eles ficam um tempo fora e quando voltam, voltam bem radical, né? Mas o que a gente precisa lembrar é que não é um período em que a galera some e depois simplesmente reaparece do nada mais forte, entende? Não. Durante os anos de time skip acontecem coisas. Eles treinam, o mundo muda, personagens morrem, outros ganham títulos, acontecem várias coisas nesse período. Por exemplo, no meio tempo que o Naruto ficou fora da vila pra treinar com o Jiraiya, geral virou Chunin, o Neji virou Jonin, o Gaara virou Kazekage da Vila da Areia, enfim, você percebe que acontecem coisas e agora em Boruto não pode ser diferente. Quando o Boruto saiu da vila junto com o Sasuke, tava rolando um caos generalizado. Todo mundo achando que o Kawaki é o filho do Naruto e que o Boruto matou o Naruto. Verteu tudo por causa da Eida, né? Isso vai mudar muitas coisas e a gente precisa saber o que rolou ao longo desses 3 anos a partir desses acontecimentos. Por isso que eu trouxe algumas ideias do que o Kishimoto não pode deixar de explorar. E galera, é o seguinte, não sei se vocês sabem, mas eu tenho um canal de viagens onde eu posto toda semana 2 vídeos com as minhas viagens pelo mundo. E agora, nesse momento, eu tô na Itália e no último vídeo eu entrei no Museu do Michelangelo, né? Entrei com a galera lá e conferi de perto, aliás, bem de perto, a estátua do Davi, né? De frente e de costas. Eu acho que o dele é maior que o seu. Porra. Eu vou deixar o link na descrição pra você conferir o canal. Valeu! Boruto dominar o Jogan. Você lembra do Jogan? Pois é aquele olho misterioso, né, que o Boruto mostrou algumas vezes no começo do anime e que nunca mais apareceu. Você lembra disso? Então, já tá na hora da gente descobrir que de acha esse olho aí, já tá na hora do Boruto aprender a usar ele, né? Pra você ter uma noção, o Jogan é um olho que apareceu só no anime. Tipo, ele nunca deu as caras no mangá. Já pensou quanto isso é doido, galera? Porque simplesmente um dos detalhes mais importantes do anime de Boruto não existe no mangá. Esse olho é simplesmente uma das coisas que mais levantou o hype da galera, né? E até agora eu já não vi exatamente pra que ele serve. Agora que o Boruto saiu da vila e tá dando um rolê com o Sasuke por aí, ele tem a obrigação de aprender a usar aquele olhinho lá e com certeza vai servir pra alguma coisa no futuro. A gente tem que ver pra que é isso, né? Não é possível que no fim das contas vão só fingir que nunca existiu jogando. Eu lembro, hein, galera? Tô falando. Kishimoto, não vai tentar me enganar, não. E agora o Boruto tá na melhor companhia possível pra aprender a usar um poder ocular. Simplesmente o fucking Sasuke, o cara que tem Sharingan, Mangekyo Sharingan, Mangekyo Sharingan Eterno, teve até o Rinnegan. Se tem alguém que entende jutsu ocular, é o Sasuke. Sasuke, eu não entendo, né? Você sabe, mas o Sasuke sim. Ó, vai ser maneiro demais ver o Boruto conseguindo controlar esse poder e usando ele em batalha, sabe? Ativar quando ele quiser. Nossa, vai ser maneiro demais. E o curioso é que o olho do Jogan é justamente o olho que o Kawaki deixou cicatriz nele. É muito provável que o Boruto fique que nem o Zoro, sabe? Fique com o olho fechado, mas todo mundo sabe que aquele olho ali tem um poder oculto. Funeral do Naruto. Galera, o Naruto morreu. Bom, pelo menos é isso que todo mundo de Konoha acha que aconteceu. A verdade é que o Kawaki, né, pra proteger o Naruto, jogou tanto ele quanto a Hinata numa dimensão onde o tempo não passa e eles ficam congelados, né, o Daikokuten. Só que não tinha ninguém olhando e ninguém sentiu o chakra do Kawaki ali, né, já que graças ao poder dos outros Otsutsuki ele consegue ocultar completamente a própria presença. Então ninguém sabe exatamente o que rolou com o Naruto e com a Hinata. Tipo, onde é que eles estão, né? Tipo, né? A Eida até deu uma explanada. Falou que o Naruto e Hinata foram jogados no portal pelo Kawaki e tal, né? Mas a coisa complicou quando rolou a treta toda. A Eida usou onipotência e o Boruto e o Kawaki trocaram de lugar na história. Aí, de um segundo pro outro, pô, todo mundo achou que quem tinha jogado Naruto e a Hinata num portal preto tinha sido o Boruto. E o Kawaki piorou tudo. Quando perguntaram pra Eida, né, via chamada mental, o que tinha rolado, o Kawaki disse o seguinte: diga a eles que o 7º Hokage está morto pelas mãos do Boruto. Olha aí, não ajuda em nada, hein, Kawaki? E a notícia que correu depois era que o Naruto estava possivelmente morto. A gente sabe que não, mas a galera do mangá acredita nisso, né? Aquela galera, bom, lá dentro da história. Então, dentro desses 3 anos, tem que rolar o funeral do Naruto.
Isso tem tudo pra ser um momento muito emocionante e até conflitante, porque a gente sabe que o Naruto tá vivo. A gente sabe. E se passarem 3 anos com todo mundo achando que ele tá morto. Imagina o impacto que deu em todo mundo, entende? Ele só tá congelado em outra dimensão. Mas ver a galera reagindo à possibilidade dessa morte, sabe, os amigos deles, os mestres dele, pô, galera, imagina o Iruka no funeral. Enfim, a gente precisa ver isso. Não faz sentido não ter. E como essa suposta morte do Naruto, outra coisa entra em questão. O novo Hokage. Bom, agora que todo mundo bota fé que o Naruto tá morto, todo mundo acha que ele tá morto mesmo, a Vila da Folha tá sem o Hokage, já tem tempo, né? Agora eles precisam nomear alguém pra substituir o Naruto no cargo, e isso precisa acontecer rápido, já. Quando o Hiruzen morreu, foi uma correria pra acharem substituto. O Jiraiya teve que caçar a Tsunade e puxar ela pra assumir a cadeira lá. Aqui, né, a morte do Naruto tem que ser a mesma coisa, pô. Principalmente pelo Code, tá com o dedo coçando pra invadir a vila. E ele vai fazer rapidinho isso, vai acontecer. Inclusive o Breno fez um vídeo falando dos possíveis candidatos ao cargo. Tem uma lista bem completa lá, mas eu acho que os dois mais prováveis são Kakashi e Shikamaru. Eu tenho certeza que o próximo Hokage vai ser um dos dois. Escreve, hein? Kakashi é a escolha mais óbvia porque ele é o Hokage anterior. Ainda tá com tudo em cima, né? Tá em condições de manter a vila, de mandar na vila também, né? Eu acho que o mandato do Kakashi foi o melhor entre os Hokages. Aliás, vocês querem um vídeo analisando quem foi o melhor e o pior Hokage? Já comenta aqui que eu quero saber, tá? Mas enfim, o Kakashi, pra mim, é o que mais faz sentido assumir o cargo e voltar como sexto Hokage. Mas se eu tiver que escolher um, eu chuto que quem vai ser o Hokage vai ser o Shikamaru. Se eu tiver que escolher um, ok? Porque é mais fácil pro roteiro. O Kakashi nunca deu nem as caras no mangá de Boruto. Ele não tá nem em desenvolvimento dentro da obra. Mas o Shikamaru, desde o começo, tem um baita destaque. É muito mais fácil pro Kishimoto colocar ele como Hokage, né? Já que praticamente ele já mandava na vila na ausência do Naruto. E agora o Shikamaru tá com um perfil meio Danzo, entende? Então pode ser que a gente veja ele tomando umas medidas bem drásticas pelo bem da vila. Então o Kakashi eu acho que faz mais sentido ser escolhido, até porque quando o Minato morreu, o Hokage anterior assumiu o cargo, né? Mas considerando o roteiro que o Kishimoto tem seguido, acho que vai ser mais cômodo pra ele colocar o Shikamaru no cargo. Mas quem quer que seja, isso tem que rolar durante o time skip. Himawari virar ninja, eu acho que essa é a coisa mais esperada desde o começo de Boruto. A Himawari ela foi colocada na história como caçulinha fofinha da família Uzumaki, irmã mais nova do Boruto. Mas a gente sempre quis ver ela chutando bundas, entende? A Himawari sempre teve no hype da galera. Pô, o Kishimoto nos últimos capítulos meio que confirmou o nosso hype, entende? Deixou muito destaque pra ela. E graças ao Daimon a gente ficou sabendo que a Himawari tem algum poder oculto absurdo, entende? Ao ponto de deixar o próprio Daimon em choque, o Daimon. E olha que isso não é pouca coisa não, ok? O pivete é casca grossa. Então durante esses anos de passagem de tempo, a gente tem 2 cenários. O cenário que a Himawari foi afetada pela onipotência e ela acredita que o Boruto matou os pais dela e acredita também que o Kawaki sempre foi irmão dela, ou o cenário em que ela não foi afetada e sabe toda a verdade. Porra, galera, isso vai ser bom demais. Bom, no primeiro cenário a Himawari começaria a treinar pra virar uma ninja poderosa e vingar os pais dela. E aí vai atrás do Naruto, do Boruto. No segundo cenário ela treinaria pra ajudar o irmão dela. O irmão dela. Dependente do cenário, a gente sabe que o potencial de evolução dela é gigantesco. Então ela deve aparecer poderosa pra caramba. Sarada treinar o Mangekyo. A gente viu que a Sarada despertou o Mangekyo Sharingan no último capítulo, antes do time skip. Inclusive o fato dela ter despertado o Mangekyo foi muito importante pro Sasuke decidir ajudar o Boruto. A Sarada, né, junto da Sumire, é uma das poucas pessoas que sabem a verdade sobre toda aquela situação e que querem sim ajudar o Boruto. Então pra isso, ela vai ter que dar duro pra caramba, entende? E pra dar duro, o que ela tem que fazer? Porra, o Mangekyo Sharingan dela vai ter que aparecer, vai ter que, porra, vai servir, né, pra caramba. Vai vir bem a calhar. Infelizmente, o Sasuke não vai estar na vila pra ajudar a Sarada a dominar o poder do Mangekyo, que seria a pessoa perfeita. Mas tem outra pessoa na vila que entende muito bem de Sharingan. Kakashi, exato. Kakashi teve o Sharingan boa parte da vida dele, inclusive despertou o Mangekyo Sharingan. Agora que o Sasuke foi comprar cigarro, né, não existe pessoa melhor pra ensinar pra Sarada os segredos do Sharingan e do Mangekyo. O Kakashi é perfeito. Seria irado ver a Sarada ser entrada pelo Kakashão da massa. Pô, galera, e faria muito sentido, até porque ela quer ser a Hokage e ser treinada diretamente pelo sexto Hokage. Pô, daria um upgrade no currículo dela. E já comenta aí, qual que você acha que é o poder do Mangekyo Sharingan da Sarada? Orochimaru ajudar Boruto. Boruto e Sasuke fugiram da vila juntos, então os dois já devem ser considerados criminosos no mundo inteiro. Afinal de contas, o crime pelo qual o Boruto está sendo acusado é assassinato do Hokage. Então não é pouca coisa. Então agora, galera, não só Konoha, mas
Todas as vilas devem querer a cabeça dele. E como o Sasuke fugiu junto com ele e deu cobertura, ele provavelmente voltou pro livro dos criminosos. Muito provavelmente. O pessoal deve ter ficado muito confuso vendo o Sasuke ajudando o menino que supostamente matou o Naruto, né? Imagina a cabeça da galera vendo isso. Enfim, com o mundo inteiro caçando eles, onde é que eles poderiam se esconder? Bom, uma palavrinha. Orochimaru, exatamente. Orochimaru é uma carta coringa do Sasuke. Além do Orochimaru ter todas as condições de esconder o Boruto e o Sasuke num dos vários esconderijos dele lá de cobra, ele super faria isso pelo Sasuke sem nem questionar. Sempre que o Sasuke precisa de ajuda do submundo, ele chama o Orochimaru, tá vendo? Pô, foi cuspir no prato, agora tá querendo usar de novo. O Orochimaru sempre ajuda ele sem pensar duas vezes. E agora eles só podem contar com o submundo. Porque o mundo em cima do submundo, né? Enfim, o mundo inteiro tá atrás deles. Seria bom demais descobrir que durante esse tempo todo, os dois ficaram escondidos junto com o Orochimaru. Inclusive o Sasuke ficou muito casca-grossa treinando lá com o Kobrudo. Vai ver que o tio Orochi tem alguns truques pra ajudar o Boruto a ficar ainda mais forte, já pensou? Mas e você, o que você gostaria que rolasse durante o time skip de Boruto? Boruto Tsublu Vortex já tá aí batendo na porta, dia 21 de agosto, ele chega, hein? Estão ansiosos? E ó, deixei aqui o último vídeo que a gente postou lá no Mala Feita. Dá uma olhadinha, assiste esse vídeo aqui. Eu acho que você vai curtir, tá maneiro demais. Toca aqui agora, assiste. Se você curtir, você se inscreve. Se não curtir, nunca mais volta lá. Tamo junto de coração, galera. Obrigado por isso. Até a próxima. Fui!